Mateus 6, 9. Apenas a parte A do versículo. Apenas a primeira frase. Que diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso. E nessa manhã eu quero trazer exatamente uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre a paternidade de Deus. Diga aí para o seu irmão: a paternidade de Deus. O que isso tem a ver, pastor? Tem tudo a ver. Nós vamos ver que a falta do reconhecimento ou da aceitação do ser humano com a paternidade de Deus é a causa de muitos problemas nessa área. Ser pai significa ser a diferença na vida de um filho. Ser pai significa orientar. Ser pai significa mostrar o caminho, a direção. E isso acontece pelo exemplo. Alguns diziam antigamente que o exemplo era um dos caminhos do ensino. Mas, na verdade, o exemplo é o único caminho para o ensino. Você ensina mais sendo exemplo do que qualquer outra coisa. Às vezes você pode falar 1 hora, 2 horas, e o teu filho vai até te ouvir ou vai fazer que te ouve, mas quando ele olha para você e olha para as suas atitudes, isso vai falar muito mais alto do que qualquer outra coisa. Então ser pai fala disso, de guiar, de proteger, de exortar e também amar, demonstrar amor, demonstrar carinho, afeto. Então nós entendemos que ser pai não é uma tarefa tão fácil. Ser pai na totalidade da palavra. O mundo aí fora entende que ser pai é aquele que dá o seu DNA, a sua genética e coloca um filho no mundo. Isso não é ser pai. Isso é ser apenas, vou usar aqui uma palavra forte, um reprodutor. Sabe, tem aí os grandes agropecuaristas, né, que vendem sêmen de matrizes de gado, de touros, e se espalha por aí, porque, né, tem aquela, principalmente os premiados. Então ser pai não é só isso. E agora, por que isto está acontecendo? Nós temos visto, infelizmente, muitas pessoas, uma grande gama de homens que têm feito isso, têm espalhado filhos pelo mundo, sem sequer se preocupar, sem sequer saber se existe ou se está bem, ou simplesmente tem um relacionamento. Alguns até não sabem, mas alguns sabem que têm filhos, mas simplesmente abandonam. E nós que somos pai, eu que sou pai, tenho 2 filhos abençoados, eu não consigo imaginar a minha vida sem ser pai. Eu não consigo imaginar a minha vida sem eles. E aí eu ficava me perguntando como pode
Como pode ter? Como pode acontecer? E aí eu fui para a palavra e eu comecei a entender que esse problema é um problema espiritual. Nós podemos até entrar na gama do caráter, que falta caráter, o cara não é homem, que não sei o que. Nós até podemos discutir nesse âmbito também, mas na verdade o principal é um problema espiritual e um problema de paternidade. Um problema de paternidade. Olha para o seu irmão e diga assim: um problema de paternidade espiritual. Como assim, pastor? Nós lemos que aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus ele vai ensinar os seus discípulos a orar. Amém? Ele vai ensinar os seus discípulos a ter intimidade com Deus. E a primeira frase, a primeira palavra do texto, o início da oração modelo, é esse: Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu. Por que a oração modelo começa com Pai Nosso? Você nunca parou para pensar nisso? Eu não sei se todos estavam aqui, mas uma vez eu fiz uma pregação sobre o Pai Nosso, e eu preguei todo o Pai Nosso por partes, cada frase. Então você deve lembrar que nós falamos que quando Jesus apresenta o Pai Nosso, começando a oração, dizendo que nós devemos chamar o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, de Pai, Jesus está ensinando os seus filhos, os seus seguidores, a aceitar Deus como Pai, a aceitar a paternidade de Deus, a reconhecer que Deus verdadeiramente é o nosso Pai. Então, quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo falava ao meu coração: sabe por quê? Existem muitos órfãos por aí. Sabe por quê? Existe muito filho sem pai. É porque os seus pais não conheceram a paternidade de Deus, não aceitaram, não receberam Deus como Pai. E quando não se recebe a Deus como Pai, não há no coração, não há na mente um envolvimento com o Pai Celestial, e tudo aquilo que ele tem dentro de si, ele veio de exemplos terrenos, que muitas vezes foram exemplos errados, ou alguns que nem tiveram exemplo. Quantos aqui estão me entendendo? Então é preciso nós entendermos que a paternidade de Deus, nós aceitarmos a paternidade de Deus, é que vai nos levar a nós, pais terrenos, pais que estão aqui nessa terra para guiar, para mostrar o caminho, para sermos pais melhores. Amém? Quantos pais que estão aqui querem ser pais melhores? Então, o mundo está do jeito que está porque a maior parte dos homens não aceitaram Deus como Pai e se tornaram apenas homens amantes de si mesmo, como Paulo fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, que ele começa a lista de 14 tipos de comportamentos que haveria nos últimos tempos. E o primeiro comportamento que ele fala é homens amantes de si mesmo. Ele diz: porque haverá homens amantes
de si mesmo. O que isso significa? Homens que estão preocupados somente com seu bel prazer. Homens hedonistas que se preocupam com seu prazer pessoal e o resto que se dane. Quando não se aceita, quando não se conhece Deus como Pai e não se conhece a paternidade de Deus, o que sobra para o homem é isso: se tornar alguém amante de si mesmo, a ponto de esquecer dos outros, a ponto de esquecer de um filho, a ponto de esquecer de um relacionamento e jogar tudo para o alto. Mas a palavra do Senhor diz que ainda que a mãe que amamenta se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Quando eu aceito a paternidade de Deus, quando eu aceito Deus como meu Pai, eu nunca vou estar sozinho. Aleluia! Eu nunca vou estar sozinho, porque Ele é o meu Pai. E a Bíblia vai falar lá no Antigo Testamento, desde lá do Antigo Testamento nós vamos ver a palavra de Deus falando, os profetas falando e trazendo Deus como Pai. Isaías capítulo 64, versículo 8, acompanhe comigo aqui na tela. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Profeta Isaías já dizia: Tu és o nosso Pai. E eu quero que você nessa manhã se sinta verdadeiramente, sinta que verdadeiramente Deus é o teu Pai. Salmo 68, versículo 5 diz: Ele é Pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus está lá no seu trono de glória, mas a Bíblia diz que mesmo de lá, Ele é Pai dos órfãos. Aleluia. Você tem Pai, amém? Você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que olha por você. Isaías 63, 16 vai dizer: entretanto, Tu és o nosso Pai. Entretanto, apesar de tudo, Tu és o nosso Pai. Então, querido, na verdade o mundo está carente de paternidade. O mundo está carente de paternidade. Os homens aí fora estão carentes de paternidade. E enquanto não aceitarem a Deus como seu Pai e a paternidade de Deus, nunca poderão ser verdadeiros pais. Olha o que diz em 1 João capítulo 3. Meu tablet também está contra mim hoje, Samuel. Primeiro João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Amém? Somos filhos de Deus, amém? Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha o que o apóstolo João está dizendo: nós somos filhos de Deus, nós temos a paternidade de Deus, nós aceitamos a paternidade de Deus, mas o mundo não conhece, porque ainda não o conheceu, porque ainda não viveu, porque ainda não vive a paternidade de Deus sobre a sua vida. E é interessante, irmãos, que é preciso aceitar. O que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12? Nós cantamos aqui: todos quantos o receberam. Olha para o seu irmão e diga assim: você o recebeu?
todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. Mas é preciso reconhecer, é preciso aceitar. E é por isso que muitas vezes, como eu estava ministrando aqui no louvor, tem muitas pessoas dentro da própria igreja que ainda estão se sentindo órfãos, porque ainda não aceitaram na sua totalidade a paternidade de Deus sobre a sua vida. Irmãos, eu durante muito tempo, eu tive uma dificuldade de reconhecer Deus como Pai, como meu Pai que me ama, como meu Pai que cuida de mim. Porque a visão que me passaram de Deus era um Deus carrasco, um Deus que estava sempre ali com uma vara sobre a sua mão, que no momento que eu fizesse algo de errado, Deus viria e me castigaria. Eu ficava pensando, mas um pai desse. Mas depois eu conheci o amor do Pai. E eu entendi que Deus, quando Ele tem que me corrigir, Ele me corrige. E nós vamos falar sobre isso. É um Deus que Ele ama, mas Ele equilibra. Amém? E aí quando eu aceitei essa paternidade de Deus sobre a minha vida, muita coisa mudou. Então nós precisamos entender isso. O mundo não o conhece como pai, não conhece a sua paternidade de perto. Então nós precisamos entender que o Deus que é o nosso Pai é um Deus amoroso, que nos ama, que quer o nosso bem, aquele que é o nosso Abba. Olha para o seu irmão e diga assim: Ele é o teu Abba. O que é isso, pastor? Abba Pai. Abra lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Olha o que diz o texto: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado. Aleluia, você não dá um glória por isso, irmão? Para não viver desatemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O que é Abba Pai, querido? Abba Pai é uma expressão no hebraico que quer dizer paizinho, ou papaizinho. É uma expressão de carinho, uma expressão de amor, uma expressão de intimidade. Deus está dizendo através da sua palavra que você não é mais escravo, você não precisa mais andar com medo. Que medo, pastor? Medo de não ser amado, medo de ser rejeitado, medo de tantas coisas. Não é esse espírito que está sobre você. Há um espírito que está sobre você, é o espírito de adoção, que faz você clamar: Abba Pai, papaizinho querido. Aleluia. Fala de intimidade, fala de amor, fala de afeto. É assim que nós, como filhos, precisamos nos relacionar com Deus. E aí você pode dizer: pastor, mas eu não tenho essa intimidade. Irmão, nenhum de nós temos. Nenhum de nós temos. Sabe quem é que tem essa intimidade? O Espírito. É o Espírito que tem intimidade com o Pai. Mas quando você ora, a Bíblia diz lá em Romanos 8, 26, que o Espírito intercede, e Ele ajuda nas nossas fraquezas. E aí quando o Espírito vem e nos leva ao Pai, aí quando chega no Pai, é o Abba Pai, o papaizinho querido, a intimidade com o Pai. Aleluia. Eu queria que você compreendesse isso nessa manhã, meu irmão. Quando nós aceitamos e reconhecemos isso, vivemos isso na nossa vida, Deus como nosso Pai, tudo muda, a nossa visão muda, a nossa visão de paternidade muda completamente. A paternidade de Deus irá nos inspirar e nos levar, agora falando aqui para os pais, a ser pais melhores. A
paternidade de Deus. Eu vou entender, eu vou ter agora, não, mesmo o meu pai terreno. Eu tive um pai maravilhoso, um pai abençoado. Em seguida eu estou falando, dando testemunho dele aqui, de tudo que ele me ensinou. Mas ele não era um pai perfeito. Ele tinha defeitos. Ele errou bastante até. E muitas vezes eu queria pegar até mesmo os exemplos ruins, dizer: se o meu pai está fazendo, então quer dizer eu posso fazer também. Mas depois eu entendi, quando eu aceito a paternidade de Deus, o meu modelo de pai não é mais o pai terreno, é o Pai Celestial. Porque nele não há defeito, nele não há imperfeição. Ele é o Pai das luzes. Você está entendendo, querido? Amém? Então, quando eu reconheço a paternidade de Deus, a paternidade de Deus me leva a ser pai melhor. E eu quero falar aqui 3 coisas, rapidamente, porque o horário passa depressa. A primeira, a paternidade de Deus nos ensina o que é amar. A paternidade de Deus nos ensina o que é amar. Só aceitando efetivamente a paternidade de Deus em nossas vidas, entenderemos o que é o verdadeiro amor. O que é o verdadeiro amor? Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, diz assim: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Irmãos, a paternidade de Deus me ensina a amar o meu filho da maneira correta. Nós vivemos num tempo em que o amor ele está distorcido, o amor ele está desvalorizado. Como assim, pastor? O cara diz que ama o seu filho, mas daqui a um pouco ele diz que ele ama a pizza. Ele ama o seu time de futebol na mesma proporção. Coloca tudo na mesma barca. Quando eu entendo a paternidade de Deus, eu vou entender o que é o amor de Deus. A medida do amor de Deus, a medida do perfeito amor. 1 João 4,18 vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu amo com o amor de Deus, quando eu entendo essa paternidade de Deus, eu entendo o que é o amor. 1 João 4, 10 e 11 diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. João está dizendo que não há como amar o outro, não há como amar o meu filho, não há como amar quem quer que seja, se eu não entender o amor de Deus para com a minha vida. Deus te ama demais, querido. Ele te ama ao ponto de ter enviado o seu próprio filho para morrer por você. Amém? Esse é o amor sacrificial, é o amor ágape. Não há como sermos pais amorosos sem conhecermos o amor do Pai Celestial. Não tem como. Você não vai conseguir. Quando nós reconhecemos isso, podemos desfrutar
o seu pleno amor. E alguns podem dizer, como eu falei no início: ah, pastor, mas eu não recebi esse amor. Eu venho de uma geração que era um pouco mais dura que essa, mas nem perto da outra geração. Meu pai contava algumas coisas do seu pai que eu ficava escandalizado. Quando chegava a visita, por exemplo, Deus o livre se um filho aparecesse na sala. Meu Deus, apanhava de rebenque. Porque essa era, para eles, era a expressão de amor, disciplina severa. Você está entendendo? E muitos hoje reproduzem, não conseguem amar os seus filhos. E acham que essa é a maneira de demonstrar o amor. Porque não foram curados, não foram tratados e não entenderam, não viveram a paternidade de Deus, não abraçaram a paternidade de Deus, não reconheceram Deus como seu Pai amoroso. E apenas reproduzem o que receberam, porque nós só podemos dar aquilo que nós recebemos, sim ou não? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E aí alguém pode dizer: papai, eu não recebi do meu pai, mas eu quero dizer que você pode receber amor do seu Pai Celestial. Ele é o Pai amoroso, que tem amor para dar para a sua vida, amém? Segunda, a paternidade de Deus, ela também me ensina o caminho da disciplina e da correção. Amor de Deus não quer dizer fazer tudo que eu quero e Deus vai passar a mão por cima da minha cabeça e dizer: vai filhão, faz. Não, Deus não é inconsequente. Amém? Deus sabe que muitas vezes irá precisar nos corrigir. A disciplina, ela é sinal de amor. A correção, ela é sinal de amor. Lá em Provérbios capítulo 23, verso 13, a parte A diz assim: não retires a disciplina da criança. Tem muita gente que não conhece a paternidade de Deus e acha que não disciplinar o filho, deixar o filho fazer o que quer, ele está amando. Não. A disciplina, ela é salutar. Hebreus 12:6 até o 8 vai dizer assim: porque o Senhor corrige aquele que ama. E aqui ainda ele usa um termo forte. Ele diz: e açoita qualquer que recebe por filho. Deus está dizendo: se for preciso, Ele vai. E Ele diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. É a palavra, irmão. Amém? Não tem nenhuma palavra minha aqui, é a palavra de Deus. Paternidade de Deus significa disciplina, correção, puxão de orelha. Você sabia que tem muito filho frustrado por aí porque nunca foi corrigido pelo pai? Eu conversava esses tempos com um pastor, psicólogo. Ele disse que recebeu um camarada com 44 anos no seu consultório. E o cara todo errado, viciado em drogas, não sei o que, papapá. E ele falou chorando para o psicólogo, que era pastor também, e disse: o meu sonho era eu ter recebido uma surra do meu pai. E o cara ficou atônito. Porque se eu tivesse tomado uma surra do meu pai, quem sabe eu não estaria nessa situação que eu estou. Meu pai não me amava. Você está entendendo?
Amém? Então, a paternidade de Deus nos ensina o caminho da disciplina. Provérbios 3:11 diz: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. E aqui, irmãos, veja bem, quando eu estou falando em correção, eu não estou falando em um pai pegar, bater no seu filho, espancar o seu filho. Não, isso aí não é correção. Estou falando em disciplina. Hoje se usa muito castigo, né? Não um castigo físico, mas vai lá, tira o telefone, tira a internet, tira aquilo que ele gosta, dá uma disciplina, corrige, mas não deixa o seu filho fazer o que quiser, porque senão você vai estar criando um problema para você e para os outros também. Amém? Então a paternidade de Deus me ensina o caminho da disciplina e da correção. Terceiro, já estamos indo para o final. A paternidade de Deus nos ensina a separar a identidade do comportamento. Como assim, pastor? O filho nunca deixa de ser filho. Por mais o comportamento que ele esteja errado, o pai continua amando ele. Amém? Mas isso não significa que o pai está concordando com o seu comportamento. Ele reprova o seu comportamento, mas deixa a sua identidade intacta. O que tem acontecido nos dias de hoje é que os pais não separam identidade de comportamento. Bota tudo no mesmo saco. É aquela história de jogar a água suja do banho com o bebê junto. Você não joga o bebê e a água, né? Tudo fora. Você tira o bebê, joga a água fora. Porque o que está sujo agora é a água, o bebê está limpo. Amém? Então, quando eu entendo a paternidade de Deus, eu vou entender, eu vou aprender a separar a identidade do comportamento. Porque às vezes, irmãos, nós erramos. Quando nós não entendemos não abraçamos essa paternidade de Deus, nós acabamos incutindo isso, às vezes, na mente dos nossos filhos. Como assim, pastor? Nós dissemos, se você se comportar assim, o que nós estamos dizendo para o filho? Se você fizer tudo assim, eu vou te amar mais. Eu vou ter mais amor por você. É essa mensagem que você está passando. Mas o Pai Celestial, não há nada que você faça que aumente o amor dele por você. Nada. E não há nada que você faça de errado que diminua o amor dele por você. Eu custei a entender isso, porque eu confundi, eu achava, então quer dizer que eu posso pecar, que está tudo legal porque Deus me ama. Não é isso. É um exemplo, irmão. O teu filho, se errar, você vai continuar amando ele, mesmo reprovando o que ele fez de errado. Deus é assim. Nós pecamos, sim ou não? Se bobear, você já pecou vindo para a igreja. Mas não é por isso que Deus deixou de amar você. Ele continua amando, mas reprovando o teu erro, reprovando o teu pecado. Porque Deus separa identidade de comportamento. Você é filho dele. Você o recebeu. Ele é o teu pai. E ele vai derramar o amor dele sobre a tua vida cada vez mais. E quando nós nos sentimos amados, nós não temos nenhum problema de ter um comportamento certo que agrade o Pai. Amém?
Você tem um comportamento certo, não porque o seu pai pediu, mas porque você o ama e você quer honrar o seu pai. Quando nós entendemos a paternidade de Deus, é isso que acontece. Não significa que Deus vai aprovar comportamentos errados, tolerar pecado de forma nenhuma, mas você sempre vai ser amado por Ele. A Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 15, verso 21 a 24, parábola do filho pródigo. Vai dizer: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-lhe e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Eu creio que essa palavra é o que mais reflete isso, irmãos. Identidade, comportamento. Qual foi o comportamento do filho pródigo? Egoísta. Foi um comportamento reprovável? Sim ou não? Ingratidão. O pai lhe dava tudo e ele simplesmente disse: pai, me dá a minha parte que eu estou indo, estou vazando. Não pensou no sentimento do seu pai, não pensou no sentimento da sua família, foi embora. Gastou tudo que tinha até ficar zerado, até olhar para a comida de porco e sentir desejo de comer aquela comida. Isso para um judeu, irmão, ele não podia comer porco, quanto mais a comida do porco. Ele chegou no fundo do poço. E aí agora ele tem a consciência de que o pai que ele tinha era um pai que tinha tudo que ele precisava. E qual foi a reação daquele pai? Ah, viu? Eu te falei, hein? Não me ouviu? O próprio filho pródigo, quando ele chega, a primeira frase é: não sou digno. Me trata aí como um dos teus trabalhadores, que tem comida e tem pouso, tem cama para dormir. Mas o pai olhou para ele e disse: não, tu és meu filho. Traz uma roupa nova, traz uma sandália, traz um anel. O anel era símbolo de autoridade. Amém? Anel era um símbolo de autoridade. E a Bíblia diz que o pai o abraçou e se alegrou com ele. Eu pergunto, será que o pai concordou com tudo aquilo que ele fez? Claro que não. Mas quando ele volta como filho. Identidade, comportamento. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu queria poder abrir a sua mente, o seu coração, para que você nessa manhã entendesse tudo isso que foi ministrado. Se resume a uma coisa: aceite a paternidade de Deus na tua vida.